Atos 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer.
enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem.
Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós chegamos então ao capítulo 10 do livro de Atos. E vamos pensar um pouquinho então sobre como Deus age e como Ele atua em nossas vidas. Eu quero pensar com você no dia de hoje no tema: será que Deus olha para as nossas ações? Nós vivemos em um mundo muito diferente hoje e muitas vezes tem uma visão errônea a respeito de Deus. Hoje é comum as pessoas dizerem: Deus não se importa com o que eu faço com o meu corpo, Deus não se importa com as minhas ações. Aliás, aquilo que eu faço não vai influenciar nada no que diz respeito a quem Deus é. Então, portanto, Ele não se importa com o que eu faço ou o que realizo. Será que isso é realmente verdade? Será que a Bíblia não tem nada a dizer a esse respeito? Eu queria te convidar então para pensar sobre isso. Na história que nós vamos ler no capítulo de número 10, é perceptível que um homem chamado Cornélio chama a atenção de Deus. E ele chama a atenção de Deus por meio da vida que ele levava, por meio de suas ações, por meio daquilo que ele realizava. Cornélio era um daqueles homens que muito provavelmente as pessoas cristãs diriam: bom, ele não está apto a se tornar um cristão. Isso porque naquela época os conhecedores de Deus eram somente os judeus. Então aqueles judeus que estavam começando a conhecer o cristianismo, conhecer a Jesus Cristo, eles não levavam em consideração os gentios. Muito provavelmente eles olhariam para Cornélio e Cornélio, não sendo judeu, diriam: bom, ele não pode ser um cristão justamente porque ele não é judeu. A sua nacionalidade o impede. Mas parece que Deus age de forma diferente. Parece que Deus olha de forma diferente. Deus não olha a nacionalidade de onde a pessoa vem, não olha o país onde ela nasceu. Deus olha aquilo que é o caráter da pessoa. E eu quero te convidar então para uma leitura, para conhecermos o caráter de Cornélio, capítulo 10. Vamos iniciar no versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A primeira coisa que a gente percebe na vida de Cornélio é que ele era um homem voltado para Deus e para as práticas de dar esmolas. Nós percebemos também que ele era um homem temente a Deus. O seu caráter era algo que chamava tanta atenção que o próprio Deus faz questão de mover os céus e a terra para que esse homem conheça Jesus Cristo. E eu queria pensar justamente nessa direção com você, a respeito do nosso caráter, a respeito das nossas ações. Eu tenho ouvido muito a se falar que Deus não se preocupa com o que eu faço com o meu corpo, Deus não liga para as minhas palavras, para as minhas ações, para o que eu realizo. E parece que esse texto e muitos outros da Bíblia atestam justamente o contrário. Me parece que Deus leva muito em consideração a maneira como levamos as nossas vidas. Aliás, quando lemos as cartas, percebemos que elas são claramente divididas em duas etapas. A primeira etapa é uma parte doutrinária, se ensinando a respeito de Jesus Cristo, a respeito de sua obra, mas a segunda parte é a respeito de uma parte prática da vida. Como devemos lidar com as outras pessoas, como devemos lidar com as nossas famílias, como devemos nos envolver nos nossos negócios. Então, para Deus, quando lemos a Bíblia, essa parte espiritual e essa parte de vida prática, ela está entrelaçada, ela está ligada uma na outra. Não temos duas vidas, uma vida espiritual e uma vida secular. Temos apenas uma vida. Somos apenas um ser humano. Então, esse ser humano, que é parte espírito e parte matéria,
ele chama a atenção de Deus por tudo que ele é e por tudo que ele faz. E quando a gente olha para esse texto, percebe-se claramente Deus movendo os céus para que Cornélio seja alcançado pelo Evangelho. Ele dá uma visão a Cornélio. Ele também dá uma visão a Pedro. E por meio dessas visões, Pedro é levado a entender que Deus não faz distinção de pessoas. E é justamente isso que Deus afirma, para que Pedro não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ainda no capítulo 10, versículo 15, diz assim: segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum. Ou seja, Deus faz questão de alertar Pedro a respeito dos preconceitos, a respeito daquilo que ele imaginava ser a vontade de Deus. E Deus fala a ele: olha, Pedro, alinhe-se comigo, presta atenção. Aquilo que eu considero limpo, purificado, você também deve considerar limpo e purificado. E Deus traz isso para Pedro por meio de uma visão. Então, a partir daí, a história vai se desenvolvendo e nós vamos percebendo que Pedro é levado a entender que Deus deseja alcançar todos, não importa qual raça, não importa qual nacionalidade, não importa qual credo, não importa qual é a distinção que os seres humanos possam criar a respeito do outro. Deus quer que os seres humanos olhem para o outro despidos de seus preconceitos e entendendo que ao seu redor, ao seu lado, há pessoas e não há títulos, há pessoas e não há rótulos, há pessoas, homens e mulheres que precisam conhecer da graça, do amor e da vontade de Deus. É claro que nos chama a atenção a ação de Cornélio. É claro que nos chama a atenção a maneira como Cornélio leva a vida. Portanto, é preciso entender e perceber que Deus, sim, ele dá atenção, ele olha para a vida daquele que é justo. Ele olha para a vida daquele que obedece à sua vontade de forma diferente. Ele olha para a vida daquele que busca um relacionamento com ele de uma maneira diferente. É claro que é necessário entender isso. Deus não trata o malvado da mesma maneira que trata o homem justo. Pelo menos não nesse sentido, onde nós percebemos um cuidado especial da parte de Deus na vida de Cornélio. Deus olha para o ímpio e olha para o justo. E ele sabe muito bem fazer a distinção a respeito de quem é cada um. Aquele que é injusto, aquele que é ímpio, desagrada a Deus, e aquele que é justo agrada a Deus. E Deus se dá a conhecer aqueles que são justos. E Deus se dá a conhecer aqueles que buscam a verdade. E Deus se dá a conhecer aqueles que buscam a justiça. E é justamente isso que acontece. Quando lemos a história, percebemos que Cornélio manda que buscasse Pedro após a sua visão. E Pedro, tendo também uma visão da parte de Deus, acompanha aqueles que vieram lhe buscar. Pedro vai então com estes homens e durante essa trajetória de Pedro, ele percebe algo que é o grande ensino do capítulo 10. Deus não faz acepção de pessoas. Quando você lê o versículo 34, Pedro reconhece justamente isso. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não faz diferenciação. Para Deus não existe pessoas maiores, pessoas menores, pessoas ricas e poderosas, pessoas pobres e miseráveis, sexos masculino, sexo feminino. Para Deus isso não importa, esses títulos, esses rótulos. O que importa é a maneira como a pessoa leva a sua vida. Para Deus isso é importante, isso é perceptível no texto, a maneira como a pessoa conduz a sua vida, a justiça, a bondade, o amor, o carinho com que trata as pessoas ao seu redor. Isso faz uma grande diferença para Deus, diferentemente de nós, seres humanos, que preferimos rotular as pessoas e viver nesse sistema onde nós rotulamos as pessoas e dizemos: essa merece o céu, essa não merece. Ah, por que essa não merece? Essa não merece porque ela nasceu em tal tribo, tal etnia, porque ela tem tal cor, porque ela tem tal sexo. Deus não olha assim. Deus olha para o ser humano e olha aquilo que ele faz, aquilo que ele é, as suas ações, a sua disposição de amar, de cuidar, de zelar do próximo. E Deus se mostra e se revela a essa pessoa então.
A justiça, a verdade, a bondade, o amor que habita no coração do ser humano chama a atenção de Deus, e isso faz com que Deus se mostre a ele. E isso é importante de a gente perceber nesse texto. É justamente isso que vai acontecer. Mas é preciso, além dessa ideia que nós temos já a respeito de Deus, que existe um Deus criador dos céus e da terra, é preciso que se conheça quem é esse Deus. Porque Cornélio tinha justamente isso, ele sabia que existia um Deus, ele tinha uma religiosidade. E essa religiosidade ele cuidava e realizava ela com muito zelo. Tanto que nós vemos aqui no texto que no versículo 3, capítulo 10, versículo 3, que ele observava o horário de oração, e foi justamente nesse momento, na hora nona, por volta das 3 horas da tarde, que ele teve esse encontro com o anjo do Senhor conversando com ele. Era uma religiosidade, uma devoção, uma adoração, mas uma adoração sem muito entendimento. Então Deus faz questão de dar entendimento, de dar direcionamento para que esse homem conhecesse a vontade de Deus e o próprio Deus revelado na figura de seu Filho Jesus Cristo. E faça com que Pedro então aceite esse grande desafio, porque para o judeu era um grande desafio, e Pedro deixa isso bem claro no texto. Ele não poderia estar ali sendo judeu. Ele não poderia entrar na casa de um gentil sendo judeu. As suas leis o proibiam. Ele seria considerado um homem impuro por estar fazendo isso. Mas o que acontece aqui é que Deus se revela tanto a Cornélio quanto a Pedro. E Deus revela a Pedro que ele não faz distinção, que ele não liga para os rótulos que nós colocamos nas pessoas. O importante para Deus é a maneira com que essa pessoa conduz a sua vida, a sua existência. E por meio desses relatos que temos aqui, percebemos que Deus move terra, move céus, move os anjos, os seus mensageiros, para que a sua vontade soberana seja cumprida na vida daqueles que o temem. Nós percebemos isso claramente. E quando esse Cornélio, que temia a Deus, mas sem entendimento, encontra-se com Pedro, Pedro faz aquilo que todo cristão precisa fazer: dar o testemunho correto a respeito da pessoa de Deus e a respeito de sua vontade. E aí nós lemos então os versículos 38 em diante, 37 em diante, que diz o seguinte: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isso é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunhos, de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Tão somente por meio da fé em Jesus Cristo, tão somente por meio desse testemunho maravilhoso que nos é dado aqui, que ele, Jesus Cristo, é Senhor de vivos e de mortos. Ele é o grande juiz, ele é o grande salvador, ele é aquele que reina pela eternidade. Tão somente quando a fé neste é colocada, a pessoa, o homem, pode ter a remissão de seus pecados. Era necessário que Cornélio, esse homem religioso, entendesse isso. Entendesse que a sua fé agora precisava ter um direcionamento, e esse direcionamento é Jesus Cristo. Esse direcionamento é uma fé racional em Jesus, para que os seus pecados fossem perdoados. E é maravilhoso o que o texto nos apresenta, porque Cornélio entende essa mensagem. O Espírito Santo é derramado sobre toda a sua família. E todos que estão ali são salvos e são batizados.
E a igreja cresce mais uma vez pela ação soberana de Deus. E a igreja cresce mais uma vez porque o Espírito Santo entra na vida dessas pessoas. E a igreja cresce mais uma vez porque Pedro mais uma vez estava ali disposto a fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E não a vontade da cultura ao seu redor, mas a vontade de Deus prevalece mais uma vez. E quando a vontade de Deus prevalece, há salvação. E quando a vontade de Deus prevalece, há mudança. E quando a vontade de Deus prevalece, há transformação, há perdão de pecados. O que nós aprendemos com esse texto maravilhoso? O que nós devemos aprender com esse texto, com essa parte das Escrituras? É que Deus não faz distinção de pessoas. Mas Deus se preocupa sim em olhar a vida de cada um e como Ele tem conduzido a sua vida. Como você tem conduzido a sua vida? Deus pode olhar tranquilamente para a sua vida, olhar para as suas ações, e Ele se sentirá alegre em ver como você conduz a sua vida, seu relacionamento dos negócios, a sua família, como você lida com o seu próximo. Deus pode olhar para a sua vida? E olhando para a sua vida, e você percebendo quem você é, Deus está movendo os céus e terra para te alcançar? Para fazer com que você entenda que Jesus Cristo é o Senhor? Ele é o soberano juiz dos vivos e dos mortos? Se você percebe que mais uma vez Deus está movendo as pessoas ao seu redor para darem testemunho de Jesus a você, confie, tenha fé em Jesus, entregue-se totalmente a Jesus Cristo. Somente em Jesus há perdão dos pecados. Essa é a terceira lição. Somente em Jesus, não tem nenhum outro, nenhum tipo de ídolo, não há outro Deus. Há somente Jesus para recorrermos. Não há nenhum outro intermediário entre nós e Deus, somente Jesus. Volte-se para Jesus, abandone todo e qualquer tipo de idolatria que habita em sua vida e volte-se tão somente para Jesus Cristo. Não permita que a idolatria te afaste de Deus, não permita que uma fé sem entendimento te afaste de Deus, porque Deus faz questão de se mostrar, e Ele se mostra por meio de Jesus. E Jesus é aquele que faz com que conheçamos plenamente a vontade de Deus em nossas vidas, porque somente Ele nos livra, nos perdoa do nosso pecado. Somente Ele nos dá a salvação. E quando isso acontece, habita em você um sentimento, e esse sentimento é o de ser batizado. O que é o batismo? É quando uma pessoa publicamente confessa que Jesus é o Senhor da vida dela. Ela, quando entra dentro da água, quando ela é afundada dentro da água, ela está dizendo, naquele ato simbólico, eu morri para o mundo. E quando ela é levantada, ela está dizendo, eu nasci para Cristo. Eu sou nova criatura e agora eu vou viver para Jesus Cristo. Se você hoje teve um encontro com Jesus Cristo, se você hoje coloca a sua fé em Jesus, eu quero te convidar a pensar seriamente em ser batizado e cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Até logo mais. E você, que tem sido abençoado por esses vídeos, eu quero te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e a clicar no sininho, para que você fique sabendo das novas publicações.